O sol ainda não tinha raiado quando Helena despertou com um aperto no peito que lhe roubava o ar. Aquela sensação de peso que a atormentava há dias parecia prestes a esmagar-lhe o coração. Sentou-se na beirada da cama, os olhos ardendo de cansaço enquanto tentava controlar a respiração acelerada. Fazia quase uma semana que não conseguia dormir direito. Os pesadelos a perseguiam, imagens do seu filho Miguel correndo pelos campos sendo tragadas pela escuridão. Forçou-se a levantar, os pés descalços tocando o chão frio de madeira. Pela janela, as primeiras luzes da madrugada começavam a atingir o céu de um azul escuro quase violeta. Ainda era cedo, mas Helena sabia que não conseguiria mais descansar. Vestiu-se com simplicidade, uma camiseta desgastada e uma calça de algodão que há tempos perdera a cor original. Seus dedos tremiam enquanto prendia os cabelos grisalhos num coque desajeitado. Caminhou até a cozinha, ligou o fogão e colocou água para ferver. Preparou um café forte, esperando que isso lhe desse energia para enfrentar mais um dia. Com a xícara fumegante entre as mãos, encostou-se à janela da pequena casa e olhou para a vastidão da fazenda. O céu começava a clarear, revelando os campos de trigo que se estendiam até onde a vista alcançava. Ao longe, próximo à cerca de madeira desgastada, avistou Valente, seu cavalo, pastando tranquilamente. Aquele animal era sua única companhia desde que tudo aconteceu. Valente parecia sentir seu sofrimento, ficando sempre por perto, como se quisesse protegê-la. Helena suspirou, a dor no peito intensificando-se ao lembrar da razão do seu luto. Miguel, seu único filho, não voltaria mais para casa. Já fazia 3 meses, mas a ferida ainda sangrava como se tivesse sido aberta naquela manhã. Talvez hoje fosse diferente, pensou. Talvez hoje conseguisse finalmente aceitar que seu menino não estava mais ali. Bebeu o último gole do café e saiu para o terreiro. O orvalho molhava a grama baixa, deixando suas botas de couro velhas úmidas. Helena respirou o ar puro da manhã, tentando absorver alguma força daquele lugar que um dia foi lar de tantas risadas. Valente ergueu a cabeça ao perceber sua aproximação. Relinchou baixinho e trotou em sua direção. Helena estendeu a mão e acariciou o pescoço do animal, seus dedos percorrendo os pelos castanhos e a crina desgrenhada. "Bom dia, meu velho", sussurrou, a voz embargada pela emoção contida. Mais um dia sem ele. Os olhos escuros do cavalo pareciam compreender suas palavras. Valente abaixou a cabeça e encostou o focinho em seu ombro, um gesto que sempre a reconfortava. Passaram alguns minutos assim, em silêncio, como se comungassem da mesma tristeza. De repente, o barulho de um motor quebrou a quietude da manhã. Helena virou-se rapidamente, a apreensão tomando conta do seu rosto. Não costumava receber visitas, especialmente àquela hora. Avistou uma caminhonete velha subindo a estrada de terra que levava até sua propriedade. O veículo levantava poeira por onde passava, criando uma nuvem amarelada que contrastava com o verde dos campos. À medida que a caminhonete se aproximava, Helena conseguiu reconhecer quem estava ao volante. Era Carlos, o advogado da cidade. Sentiu o estômago afundar. Ele só aparecia quando havia problemas. Carlos estacionou o veículo próximo à casa e desceu, ajustando os óculos no rosto enquanto caminhava em sua direção. Vestia um terno que parecia deslocado naquele ambiente rural. "Dona Helena, precisamos conversar", disse ele, sem rodeios, assim que se aproximou o suficiente. "O que houve, Dr. Carlos? Algum problema com os papéis da fazenda?" O advogado hesitou, passando a mão pelo cabelo ralo, visivelmente desconfortável. "É sobre a investigação do acidente do Miguel." Helena sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na cerca para não cair. Valente aproximou-se mais, como se percebesse sua angústia. "O que tem a investigação?" perguntou, a voz quase sumindo. "Encontraram novas evidências, Dona Helena. A polícia acredita que talvez não tenha sido um acidente." O mundo pareceu desabar sob seus pés. Helena apertou a madeira da cerca com tanta força que seus dedos ficaram brancos.
Não podia ser verdade. Miguel tinha caído no rio durante uma tempestade. Foi um acidente, todos disseram. Até o delegado havia confirmado. Como poderiam mudar a versão agora? Que evidências? Conseguiu perguntar, engolindo o nó que se formava em sua garganta. Carlos desviou o olhar, incapaz de encará-la diretamente. Marcas. Marcas que não condizem com uma queda acidental. E testemunhas que viram Miguel discutindo com alguém próximo à ponte naquela noite. Helena fechou os olhos, tentando processar aquelas informações. Seu coração batia tão forte que parecia querer pular para fora do peito. Imagens de Miguel sorrindo atravessaram sua mente como relâmpagos, seguidas pela lembrança do corpo inerte que encontraram dias depois, preso entre as pedras do rio. Quem? Perguntou finalmente, abrindo os olhos. Quem estava com meu filho naquela noite? Carlos respirou fundo antes de responder. As testemunhas não têm certeza, mas alguns dizem que viram o jipe de Ricardo Mendes estacionado próximo à ponte pouco antes da tempestade começar. Ricardo Mendes. O nome caiu como uma pedra no estômago de Helena. O fazendeiro das terras vizinhas, homem poderoso da região, conhecido por sua ganância e métodos duvidosos para expandir seus domínios. Miguel havia mencionado problemas com ele na semana anterior ao acidente, algo sobre Ricardo querer comprar parte de suas terras para um novo projeto. O que mais a polícia sabe? Indagou Helena, a voz agora firme, impulsionada por uma raiva crescente. Não muito ainda. Estão investigando, mas... Dona Helena, preciso ser sincero. Ricardo tem muita influência na cidade. O delegado está sob pressão para encerrar o caso como acidente, mesmo com as novas evidências. Helena sentiu uma força desconhecida tomando conta do seu corpo. A dor que a consumia por dentro começava a se transformar em algo mais intenso, mais perigoso. Se a justiça não faria seu papel, ela mesma descobriria a verdade. Obrigada por vir me avisar, Dr. Carlos. O advogado pareceu surpreso com sua calma repentina. A senhora está bem? Posso ficar mais um pouco se quiser conversar. Estou bem, respondeu Helena, mesmo sabendo que estava longe disso. Só preciso ficar sozinha agora. Relutante, Carlos voltou para seu carro, não sem antes lançar um olhar preocupado na direção dela. A caminhonete logo desapareceu na estrada de terra, deixando apenas a poeira como prova de sua visita. Helena ficou imóvel por alguns instantes, os pensamentos correndo tão rápido quanto seu coração. Se realmente Miguel havia sido assassinado, e se Ricardo estava envolvido, ela precisava agir. Precisava fazer justiça por seu filho. Valente aproximou-se novamente, encostando o focinho em seu braço, como se intuísse seus pensamentos sombrios. Helena acariciou o cavalo distraidamente, sua mente já traçando um plano. Vamos descobrir a verdade, meu amigo, murmurou para o animal. Custe o que custar. Entrou na casa determinada, dirigindo-se diretamente ao quarto onde guardava as lembranças de Miguel. Abriu o armário e retirou uma caixa velha de sapatos. Dentro havia recortes de jornal, fotos e um pequeno diário que seu filho mantinha. As páginas amareladas do diário poderiam conter pistas sobre o conflito com Ricardo. Helena sentou-se na cama e começou a folhear o caderno, cada palavra de Miguel trazendo uma nova onda de dor e saudade. Nas últimas entradas, encontrou o que procurava. Relatos de ameaças veladas, propostas indecentes de compra e, finalmente, um encontro marcado na ponte para a noite em que ocorreu o acidente. Vou me encontrar com Ricardo hoje à noite na ponte. Ele disse que tem uma proposta final. Se recusarmos, promete que vamos nos arrepender. Não contei para a mãe para não preocupá-la, mas estou levando o gravador. Preciso de provas das ameaças dele. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Miguel havia levado um gravador para o encontro. Se ele conseguiu gravar algo antes do acidente, aquela poderia ser a prova que faltava. Mas onde estaria o aparelho? Não estava entre os pertences que a polícia devolveu após encontrarem o corpo. Se o gravador estava com Miguel quando caiu no rio, poderia ter sido levado pela correnteza. Ou pior, Ricardo poderia tê-lo pego depois de...
Helena não conseguia completar o pensamento. A ideia de que seu filho tivesse sido empurrado da ponte era insuportável demais. O resto do dia passou como um borrão enquanto Helena vasculhava os pertences de Miguel em busca de qualquer pista adicional. À noite, exausta mas determinada, ela sentou-se na varanda com uma xícara de chá, observando as estrelas que começavam a pontilhar o céu escuro. Valente permanecia por perto, como um guardião silencioso. "Vou encontrar quem fez isso com você, meu filho", prometeu em voz alta, como se Miguel pudesse ouvi-la de algum lugar. "E vou fazer justiça com minhas próprias mãos se for preciso." Naquela noite, pela primeira vez em meses, Helena dormiu sem pesadelos. Em seu lugar, sonhou com o dia em que finalmente descobriria a verdade sobre a morte de seu único filho. O amanhecer trouxe consigo uma determinação renovada para Helena. Levantou-se antes mesmo do sol, com um plano já formado em sua mente. Vestiu-se rapidamente e preparou uma mochila com água, alguns alimentos e o diário de Miguel. Sabia que precisaria de mais provas, mais informações sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Enquanto tomava seu café, Helena olhou para o retrato do filho pendurado na parede da cozinha. Miguel sorria, os olhos castanhos cheios de vida, os cabelos escuros desarrumados pelo vento. Tinha apenas 25 anos quando partiu. Jovem demais, com tantos sonhos ainda por realizar. "Vou encontrar a verdade", prometeu Helena ao retrato. "Não vou descansar até saber o que aconteceu com você." Terminado o café, seguiu para o estábulo. Valente já a esperava, como se soubesse que fariam uma jornada importante. Helena ajeitou a sela nas costas do animal, acariciando seu pescoço enquanto trabalhava. "Só tenho você agora, meu amigo", sussurrou. "Vamos juntos nessa." Montou em Valente e seguiram pela estrada de terra que cortava a propriedade. Helena optou por não usar a estrada principal, preferindo cortar caminho pelos campos para não ser vista. O último que queria era chamar a atenção de Ricardo Mendes ou de qualquer um de seus capangas. O destino era a ponte onde Miguel havia caído. Precisava inspecionar o local por conta própria, buscar algo que a polícia pudesse ter deixado passar. Com sorte, talvez encontrasse o gravador que Miguel mencionou em seu diário. O sol já estava alto no céu quando chegaram às margens do rio. A ponte ficava a poucos metros de distância, uma estrutura simples de madeira que conectava as duas margens. Helena desmontou, amarrando Valente em uma árvore próxima e dando-lhe a oportunidade de beber água no rio. Aproximou-se da ponte com o coração pesado. Foi ali que seu filho perdera a vida 3 meses atrás, em uma noite de tempestade. A ideia de que alguém pudesse tê-lo empurrado fazia seu estômago revirar de ódio. Helena caminhou lentamente pelo local, examinando cada tábua, cada espaço entre as madeiras. Olhava para o rio abaixo, imaginando o corpo de Miguel sendo levado pela correnteza até ficar preso entre as pedras, a quilômetros dali. A polícia demorou 2 dias para encontrá-lo. Chegando ao meio da ponte, notou marcas escuras nas tábuas desgastadas. Poderiam ser manchas de sangue, ou apenas a madeira molhada pela chuva recente. Helena agachou-se para examinar mais de perto, passando os dedos sobre a superfície áspera. Foi então que percebeu uma pequena fenda entre 2 tábuas, ligeiramente mais larga que as outras. Algo brilhava lá no fundo. Seu coração acelerou enquanto tentava alcançar o objeto, os dedos mal conseguindo segurá-lo. Com esforço, conseguiu puxar o que parecia ser um pequeno aparelho metálico. Limpou-o na blusa e prendeu a respiração ao reconhecer o gravador portátil de Miguel. O mesmo que ele mencionara no diário. "Meu Deus", murmurou Helena, com as mãos trêmulas. "Você conseguiu escondê-lo." O equipamento estava danificado pela exposição ao tempo, mas ainda havia uma chance de recuperar a gravação. Helena guardou-o cuidadosamente no bolso, determinada a levá-lo para alguém que pudesse extrair seu conteúdo. Continuou investigando a ponte por mais alguns minutos, até que ouviu o som de um veículo se aproximando. Apressou-se em voltar para o lugar onde Valente estava amarrado, escondendo-se entre as árvores para observar quem chegava.
Era um jipe verde escuro, inconfundivelmente pertencente a Ricardo Mendes. O veículo parou próximo à ponte e 2 homens desceram. Um deles era o próprio Ricardo, alto, corpulento, com cabelos grisalhos e um ar de autoridade que impunha respeito e medo na região. O outro, Helena reconheceu como Marcelo, seu capataz, um homem de poucas palavras e olhar intimidador. "Tem certeza que a velhota está mexendo no caso?" perguntou Ricardo, olhando em volta como se procurasse algo. "Certeza", respondeu Marcelo. "O advogado esteve na casa dela ontem. Disseram que ela não ficou nada contente com a história das novas evidências." Ricardo cuspiu no chão, visivelmente irritado. "Não podemos deixar essa mulher criar mais problemas. Já não bastou o filho dela se metendo nos meus negócios? O delegado já tinha enterrado esse caso. E agora essa história volta à tona." "O que o senhor quer que eu faça?" questionou Marcelo. "Fique de olho nela. Se ela continuar fuçando, daremos um jeito de pará-la. Não podemos arriscar que descubram a verdade, entendeu?" Helena segurou a respiração, o coração batendo tão forte que tinha medo que os homens pudessem ouvi-lo. Sua suspeita estava correta. Ricardo estava envolvido na morte de Miguel. "E quanto ao projeto da barragem?" perguntou Marcelo. "Sem a terra dela não temos como prosseguir." Ricardo deu um sorriso cruel. "Uma viúva sozinha não vai aguentar por muito tempo. A fazenda está se deteriorando e ela não tem dinheiro para mantê-la. Mais cedo ou mais tarde vai ter que vender. E se não vender..." Deixou a frase no ar, o significado implícito claro demais. Os 2 homens voltaram para o jipe e partiram. Helena esperou até que o som do motor desaparecesse antes de sair do esconderijo, as pernas tremendo de raiva e medo. Agora tinha certeza de que Ricardo estava disposto a tudo para conseguir suas terras, até mesmo assassinar. Montou em valente e cavalgou rapidamente de volta para casa, tomando caminhos diferentes para garantir que não seria seguida. O gravador parecia queimar em seu bolso, a promessa de revelações pesando mais a cada minuto. Ao chegar em casa, Helena não conseguia se acalmar. O diálogo que acabara de testemunhar confirmava suas piores suspeitas. Fechou todas as portas e janelas, sentindo-se vulnerável. Precisava ouvir o conteúdo do gravador o quanto antes, mas não tinha como fazê-lo sozinha. Lembrou-se de Joaquim, um antigo amigo de Miguel que trabalhava consertando equipamentos eletrônicos na cidade. Se alguém podia recuperar a gravação, seria ele. Mas ir até a cidade agora seria arriscado demais. A solução veio quando se lembrou que Joaquim costumava visitar sua avó todos os domingos, numa fazenda não muito distante dali. Se conseguisse encontrá-lo lá, talvez pudesse entregar o gravador sem chamar atenção. Helena passou o resto do dia inquieta, planejando seus próximos passos. À noite, não conseguiu dormir. Cada barulho do lado de fora a fazia pular da cama, temendo que fossem homens de Ricardo vindo para silenciá-la. Na manhã seguinte, preparou-se para ir até a fazenda da avó de Joaquim. Deixou a casa arrumada e alimentou os poucos animais que ainda mantinha. Não sabia quanto tempo ficaria fora e precisava garantir que tudo estivesse em ordem caso algo acontecesse com ela. "Vamos, Valente", chamou, montando no cavalo. "Temos um longo caminho pela frente." Cavalgaram por trilhas pouco usadas, evitando estradas principais. Helena conhecia aquelas terras como a palma de sua mão. Crescera ali, casara-se ali, criara seu filho naqueles campos. Cada árvore, cada colina lhe era familiar. Passaram por um trecho de floresta densa que servia como divisa natural entre sua propriedade e a fazenda vizinha. De repente, Valente estacou, as orelhas alertas. Helena também percebeu. Alguém o seguia. Tentou fazer o cavalo continuar, mas era tarde demais. Um homem armado surgiu de trás das árvores, bloqueando seu caminho. Reconheceu-o instantaneamente. Era Tiago, um dos capangas de Ricardo. "Dona Helena", disse ele com um sorriso malicioso. "O patrão quer ter uma conversa com a senhora." "Não tenho nada para falar com Ricardo Mendes", respondeu Helena, firme, tentando esconder o medo. "Não foi um pedido", retrucou Tiago, levantando a espingarda que carregava.
O patrão soube que a senhora tem andado pelos cantos, fazendo perguntas sobre coisas que não são da sua conta. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Ricardo já sabia que ela estivera na ponte. Talvez tivesse até mesmo visto quando recolheu o gravador. Vou ter que pedir para a senhora me acompanhar, continuou Tiago. O patrão está esperando lá na sede. A mente de Helena trabalhava freneticamente, buscando uma saída. Não podia ir com aquele homem, seria seu fim. Ricardo certamente queria recuperar o gravador e silenciá-la para sempre. Em um movimento rápido, puxou as rédeas de Valente e o fez girar bruscamente. O cavalo, assustado, empinou e saiu em disparada na direção oposta, surpreendendo Tiago. Helena ouviu o estouro da espingarda e sentiu uma dor aguda no ombro, mas não parou. Não podia parar agora. Valente galopava como se entendesse o perigo, desviando de árvores e saltando sobre troncos caídos. Helena agarrou-se à crina do animal, o sangue começando a encharcar sua camisa. Corre, Valente, sussurrou, sentindo-se fraca. Não podemos deixá-los nos pegar. Precisamos chegar até Joaquim. O cavalo respondeu com um relincho e aumentou ainda mais a velocidade, deixando para trás os gritos furiosos de Tiago. Helena sabia que ele logo buscaria reforços, o que significava que não tinha muito tempo. A dor no ombro intensificou-se e ela sentiu a consciência começar a oscilar. Segurou-se com mais força na sela, determinada a não cair. Miguel estava contando com ela para fazer justiça e não falharia novamente com seu filho. O mundo girava em torno de Helena enquanto Valente continuava galopando através da mata densa. A dor em seu ombro pulsava em ondas e o sangue já escorria pelo braço, deixando um rastro vermelho pelo caminho. Cerrou os dentes, forçando-se a permanecer consciente. Não podia desmaiar agora, não quando estava tão perto de descobrir a verdade. Após o que pareceu uma eternidade, o cavalo finalmente diminuiu o ritmo, exausto pela corrida. Helena aproveitou para verificar a extensão do ferimento. A bala havia pegado de raspão, um corte profundo, mas nada que ameaçasse sua vida imediatamente. Rasgou um pedaço da própria camisa e improvisou um curativo, amarrando-o firmemente ao redor do ombro para estancar o sangramento. Só mais um pouco, meu amigo, sussurrou para Valente, acariciando sua crina suada. Precisamos chegar à fazenda dos Almeida antes que eles nos encontrem. A fazenda dos Almeida ficava a cerca de 1 hora dali, se continuassem em ritmo constante. Helena sabia que não podia forçar Valente a galopar novamente. O animal precisava recuperar o fôlego. Seguiram em trote lento, mantendo-se longe das estradas principais e atentos a qualquer sinal de perseguição. O sol já estava alto no céu quando avistaram a propriedade dos Almeida. Era uma fazenda modesta, bem cuidada, com uma casa de 2 andares pintada de branco e cercada por um jardim colorido. Helena sentiu uma pontada de alívio ao reconhecer a caminhonete azul de Joaquim estacionada no terreiro. Aproximou-se cautelosamente, sempre verificando se não havia sinais dos homens de Ricardo. Quando chegou perto da casa, uma senhora idosa apareceu na varanda. Dona Celeste, a avó de Joaquim. Meu Deus do céu, Helena! O que aconteceu com você? Exclamou a senhora, descendo os degraus com dificuldade, apoiada em uma bengala. Preciso falar com Joaquim, respondeu Helena, a voz fraca. É urgente. Dona Celeste gritou pelo neto, que logo apareceu na porta. Joaquim era um rapaz de 30 anos, magro, de óculos, com um semblante gentil que lembrava muito Miguel. Os dois haviam crescido juntos, sido colegas de escola e mantido a amizade até o fim. Meu Deus, Helena! Exclamou Joaquim, correndo para ajudá-la a desmontar. Você está ferida. Ricardo Mendes mandou um de seus homens atrás de mim, explicou ela, cedendo ao peso da exaustão assim que pisou no chão. Eles mataram Miguel, Joaquim, e agora querem me silenciar também. Do que você está falando? A polícia disse que foi um acidente, respondeu Joaquim, amparando-a pelos ombros e conduzindo-a para dentro da casa. Não foi acidente. Tenho provas. Helena tirou o gravador do bolso, entregando-o a Joaquim com mãos trementes. Miguel gravou o encontro com Ricardo na noite em que morreu. Está tudo aqui, mas o aparelho está danificado. Você precisa consertá-lo. Joaquim olhou para o pequeno gravador com espanto.
Vou fazer o possível, mas antes precisamos cuidar desse ferimento. Dentro da casa, Dona Celeste já havia preparado água quente e materiais de primeiros socorros. Com cuidado, limparam, desinfetaram e enfaixaram o ombro de Helena. O ferimento era doloroso, mas não era grave o suficiente para exigir um médico, o que foi um alívio. Ir ao hospital significaria perguntas que ela não podia responder ainda. Enquanto isso, Joaquim examinava o gravador em sua pequena oficina improvisada. Tem danos pela água e está bastante amassado, comentou. Mas acho que posso recuperar o áudio. Vai levar algumas horas. Não temos horas, alertou Helena. Os homens de Ricardo devem estar me procurando. Não é seguro para vocês que eu fique aqui muito tempo. Não vou mandá-la embora nesse estado, respondeu Dona Celeste com firmeza. Fique tranquila, ninguém vai achá-la aqui. Nossa casa fica afastada e poucos sabem que você e Joaquim eram amigos. Helena cedeu, reconhecendo que precisava descansar antes de continuar sua jornada. Aceitou uma xícara de chá e um prato de sopa enquanto Joaquim trabalhava no gravador. Dona Celeste acomodou Valente no estábulo, assegurando que o animal também receberia cuidados. Miguel era como um neto para mim, comentou a senhora idosa sentando-se ao lado de Helena. Quando soubemos do acidente, Joaquim ficou arrasado. Ele nunca acreditou na história oficial. Por quê? Perguntou Helena surpresa. Miguel havia confidenciado a ele sobre os problemas com Ricardo, sobre como o fazendeiro queria suas terras para um projeto de barragem e não aceitava um não como resposta. Joaquim insistiu com a polícia sobre isso, mas ninguém quis ouvi-lo. Helena sentiu uma pontada de remorso. Talvez se tivesse prestado mais atenção, conversado mais com Miguel sobre essas ameaças, ele ainda estaria vivo. As horas passaram lentamente. Helena conseguiu cochilar um pouco no sofá antigo da sala, o corpo cedendo ao cansaço e à tensão. Foi acordada por Joaquim, que trazia o gravador nas mãos, o rosto pálido e tenso. Consegui recuperar a gravação, disse ele, a voz embargada. Helena, você precisa ouvir isso. Preparou o aparelho e deu play. A princípio, só se ouviam ruídos indistintos. O som do vento, galhos quebrando e então a voz de Miguel. Estou aqui como combinamos, Ricardo. Qual é sua proposta final? A voz de Ricardo era inconfundível, carregada de arrogância. Mesmo preço que ofereci antes. É pegar ou largar, rapaz. Você sabe que não podemos vender, respondeu Miguel. Aquela terra é da minha família há gerações. Minha mãe nunca concordaria. Sua mãe é uma velha tola que não sabe o que é melhor para ela, retrucou Ricardo. A barragem vai acontecer, com ou sem seu consentimento. Sem água, sua fazenda não vale nada. Você não pode desviar o rio assim. É ilegal. Um som de risada sarcástica. E quem vai me impedir? O delegado? O prefeito? Todos já estão no meu bolso, garoto. Tenho documentos que provam a ilegalidade desse projeto. Vou levá-los às autoridades estaduais amanhã. Você não vai a lugar nenhum com documento algum. Ouviu-se então o som de uma briga. Golpes, gritos abafados, o som de algo pesado caindo na madeira da ponte. A voz de Miguel soou desesperada. O que você está fazendo? Solta! Para! Um grito, o som de algo, ou alguém, caindo na água, e então a voz de Ricardo, ofegante. Procurem essa porcaria de gravador. Ele estava com um gravador. O áudio continuou por mais alguns segundos. Barulhos de passos, xingamentos, o som da chuva começando a cair e, finalmente, silêncio. Helena permaneceu imóvel, o rosto pálido, as lágrimas escorrendo livremente por suas faces. O que acabara de ouvir era a confirmação de seus piores medos. Seu filho tinha sido assassinado, jogado da ponte pelo próprio Ricardo Mendes. Meu Deus! Murmurou Dona Celeste, que também ouvira a gravação. Precisamos levar isso à polícia imediatamente. Não, respondeu Helena, enxugando as lágrimas e levantando-se. Uma calma estranha havia se apoderado dela, substituindo a dor e o desespero. A polícia está no bolso de Ricardo, como ele mesmo disse. Não farão nada. Então o que pretende fazer? Perguntou Joaquim, preocupado com o tom de voz de Helena. Vou cuidar disso pessoalmente.
respondeu ela, estendendo a mão para pegar o gravador. Mas preciso que você faça uma cópia dessa gravação primeiro, para sua segurança e a de sua avó. Joaquim assentiu, entendendo a gravidade da situação. Em poucos minutos havia feito uma cópia digital do áudio e aguardado em um pendrive que escondeu em um lugar seguro. Helena, pense bem no que vai fazer, pediu ele, devolvendo o gravador original. Ricardo é um homem perigoso, com muitos aliados. Eu sei, respondeu ela, guardando o aparelho no bolso. Mas ele tirou a única coisa que importava para mim nesse mundo. Não tenho mais nada a perder. Dona Celeste trouxe um embrulho com comida e uma garrafa de água. Pelo menos leve isso para a viagem. Helena agradeceu e abraçou a senhora com carinho. Depois, virou-se para Joaquim. Se algo acontecer comigo, use a gravação. Não deixe que meu filho tenha morrido em vão. Tenha cuidado, por favor, pediu o rapaz, abraçando-a fortemente. Miguel não ia querer que você se arriscasse assim. Miguel queria justiça, respondeu Helena, a determinação evidente em sua voz. E é isso que vou buscar. Antes de partir, Helena checou seu ombro. O ferimento doía, mas o sangramento havia parado. Teria que ser suficiente. Valente já a esperava no terreiro, descansado e pronto para seguir viagem. Para onde você vai agora? Perguntou Joaquim, ajudando-a a montar. Preciso de mais provas antes de confrontar Ricardo, respondeu Helena. Vou até a prefeitura. Se ele está construindo uma barragem ilegal, deve haver documentos sobre isso em algum lugar. Tome cuidado. Se os homens dele a virem na cidade, será o fim. Helena assentiu, ciente do perigo. Mas a raiva dentro dela era maior que o medo, mais forte que a prudência. Apertou os calcanhares contra o flanco de Valente e partiu, deixando para trás a segurança momentânea da fazenda dos Almeida. O caminho até a cidade seria arriscado, mas não havia alternativa. Cada passo a aproximava não apenas da verdade, mas da vingança que seu coração agora exigia. A cidade de São Cristóvão do Campo era pequena, com não mais de 5.000 habitantes. Uma praça central abrigava a igreja, a prefeitura e alguns comércios. Todo mundo conhecia todo mundo e notícias corriam rápido. Helena sabia disso e planejou sua chegada com cuidado. Em vez de tomar a estrada principal, optou por contornar a cidade e aproximar-se pelo lado norte, onde ficava o antigo cemitério e havia menos movimento. Deixou Valente amarrado numa área arborizada, escondido de olhares curiosos, e cobriu os cabelos com um lenço escuro. O ombro ainda doía, mas a adrenalina a fazia ignorar a dor. Chegou à cidade no final da tarde, quando o sol começava a se pôr e as sombras alongavam-se pelas ruas de paralelepípedos. A prefeitura fechava às 6, o que lhe dava apenas meia hora para entrar e sair sem ser notada. Helena caminhou cabisbaixa, evitando contato visual com os poucos transeuntes que ainda circulavam pela praça. Ao se aproximar da prefeitura, notou um jipe verde estacionado em frente, o veículo de Ricardo. Seu coração acelerou. Ele estava lá dentro. Recuou para a esquina, escondendo-se atrás de uma banca de jornais. Precisava esperar e observar. Alguns minutos depois, Ricardo saiu do prédio acompanhado pelo prefeito, Augusto Vargas, um homem de meia idade com um sorriso político sempre pronto. Conversavam e riam, batendo nas costas um do outro como velhos amigos. Então está tudo acertado, disse Ricardo, alto o suficiente para Helena ouvir. Os papéis serão assinados na segunda-feira. Pode contar com isso, respondeu o prefeito. O projeto vai trazer progresso para nossa região. Estou contando com sua contribuição para a próxima campanha, como conversamos. Claro, claro. Amigos ajudam amigos, não é mesmo? Riu Ricardo entrando no jipe. E qualquer problema você sabe como resolver. O prefeito assentiu com um sorriso cúmplice. Helena sentiu o estômago embrulhar. Não tinha dúvidas de que falavam sobre a barragem que Ricardo planejava construir, desviando água do rio que atravessava sua propriedade. Era corrupção descarada. Esperou até que Ricardo partisse e o prefeito voltasse para dentro do prédio. Em seguida, respirou fundo e dirigiu-se à entrada da prefeitura. A recepcionista, uma jovem que não parecia ter mais de 20 anos, olhou-a com curiosidade. Pois não, senhora?
Preciso ver os processos de licenciamento ambiental recentes, respondeu Helena, tentando soar casual. Para um trabalho da universidade da minha filha. A jovem pareceu hesitar. O setor de arquivos já está fechando. Por favor, insistiu Helena. Prometo que serei rápida, é só uma consulta. A recepcionista deu de ombros. Tudo bem. Segundo andar, primeira porta à direita. O Sr. Edmundo ainda deve estar lá. Helena agradeceu e subiu as escadas rapidamente. Encontrou a sala indicada e bateu levemente na porta. Uma voz cansada respondeu, convidando-a a entrar. Edmundo era um senhor de idade, com poucos fios de cabelo branco e óculos grossos pendurados na ponta do nariz. Parecia exausto após um longo dia de trabalho. Em que posso ajudar? Perguntou sem muito entusiasmo. Helena repetiu a desculpa da pesquisa universitária, acrescentando que tinha interesse específico em projetos relacionados a recursos hídricos da região. Bom, estamos fechando, começou ele. Mas posso mostrar rapidamente o que temos. Tem interesse em algum projeto específico? Ouvi falar de uma barragem que seria construída no Rio das Pedras, arriscou Helena. Seria interessante analisar o impacto ambiental. O rosto de Edmundo ficou subitamente tenso. Ah, esse projeto. Bem, não temos muita documentação disponível para consulta pública ainda. Mas deve haver algo, insistiu Helena. Um projeto desse porte exige estudos prévios, licenças. O homem ajeitou os óculos, visivelmente desconfortável. Teoricamente sim, mas esse é um caso especial. Veio diretamente do gabinete do prefeito. Entendo, disse Helena, controlando a raiva que crescia dentro dela. E onde ficam os documentos do gabinete do prefeito? No último andar, mas não posso deixá-la subir lá, respondeu Edmundo, começando a guardar suas coisas. Realmente precisamos fechar agora. Helena percebeu que não conseguiria mais informações ali. Agradeceu e saiu, mas em vez de descer as escadas, esperou que Edmundo saísse e verificou que o corredor estava vazio. Subiu rapidamente para o último andar. O gabinete do prefeito estava fechado, como esperava, mas ao lado havia uma sala menor identificada como Arquivo Especial. Por sorte, a porta não estava trancada. Com o coração acelerado, Helena entrou na pequena sala repleta de arquivos e pastas. Tinha poucos minutos antes que o vigilante noturno iniciasse sua ronda. Rapidamente, começou a procurar algo sobre o projeto da barragem. Encontrou uma pasta rotulada Projeto Águas Novas, Ricardo Mendes. Abriu-a com mãos trêmulas e descobriu o que procurava: plantas, orçamentos e, o mais importante, um documento assinado pelo prefeito autorizando o desvio do Rio das Pedras para criar um reservatório nas terras de Ricardo, sem qualquer estudo de impacto ambiental. O projeto ignorava completamente as propriedades a jusante do rio, incluindo a fazenda de Helena, que ficariam sem acesso à água. Sem água, as terras se tornariam improdutivas, forçando os proprietários a vender a preços baixíssimos. Meu Deus, murmurou Helena, compreendendo a dimensão da ganância de Ricardo. Tirou o celular do bolso e fotografou todos os documentos que conseguiu. Estava guardando a pasta de volta quando ouviu passos no corredor. Congelou, o medo percorrendo sua espinha como gelo. A porta se abriu e o vigilante noturno entrou, surpreso ao encontrá-la ali. Senhora, o que está fazendo aqui? A prefeitura já fechou. Helena pôs o melhor sorriso que conseguiu no rosto. Perdão. Estava no arquivo do segundo andar e subi para usar o banheiro. Acho que me perdi. O vigilante, um homem de meia idade com expressão desconfiada, não pareceu convencido. O banheiro fica do outro lado. E o que estava fazendo com essas pastas? Apenas organizando. Sou nova na equipe de limpeza, improvisou Helena, percebendo imediatamente que a mentira não colava. Não me lembro de você, disse o vigilante, bloqueando a porta. Vou ter que chamar o supervisor. Helena sabia que não tinha escolha. Num movimento rápido, empurrou o homem e correu para o corredor. O vigilante gritou atrás dela, mas Helena já descia as escadas a toda velocidade, ignorando a dor lancinante no ombro. Quando chegou ao térreo, a recepcionista já tinha ido embora. Helena correu para a saída, mas a porta da frente estava trancada. Ouviu o vigilante descendo as escadas
e, desesperada, procurou outra saída. Encontrou uma porta lateral que dava para os fundos do prédio e conseguiu sair para um beco escuro. Seu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Correu o mais rápido que pôde, sabendo que o vigilante provavelmente já tinha acionado a polícia pelo rádio. As ruas estavam quase vazias, o que era tanto uma bênção quanto uma maldição. Havia poucos lugares para se esconder, mas também poucas testemunhas para identificá-la. Helena tomou um caminho sinuoso através de vielas estreitas, tentando despistar qualquer perseguidor. Quando estava quase chegando ao lugar onde deixara Valente, avistou uma viatura policial virando a esquina. Escondeu-se rapidamente atrás de um container de lixo, prendendo a respiração enquanto o carro passava lentamente. Assim que a viatura desapareceu, Helena correu para o local onde Valente a esperava. O cavalo relinchou baixinho ao vê-la, como se sentisse sua urgência. "Precisamos sair daqui, rápido", sussurrou, montando com dificuldade. O esforço da fuga fizera o ferimento em seu ombro reabrir, e uma mancha úmida se espalhava por sua camisa. Conduziu Valente pelas sombras da cidade, evitando as ruas principais. Quando finalmente alcançaram a estrada rural que levava de volta à fazenda, Helena permitiu-se respirar aliviada. Tinha conseguido as provas de que precisava, documentos que evidenciavam não apenas a corrupção, mas a motivação de Ricardo para matar Miguel. Já estava escuro, e Helena calculou que levaria pelo menos 2 horas para chegar em casa, considerando que precisava evitar as estradas principais. Sentindo-se cada vez mais fraca pela perda de sangue, apertou o ferimento com a mão livre, tentando estancar o sangramento. "Só mais um pouco, Valente", murmurou para o cavalo. "Precisamos chegar em casa." Mas a sorte havia se esgotado. Ao contornar uma curva da estrada, Helena deu de cara com o jipe de Ricardo, parado em meio ao caminho, os faróis altos iluminando-a como holofotes. Ao lado do veículo, Ricardo em pessoa, acompanhado de Marcelo e Tiago, o homem que a ferira mais cedo. "Olha só quem encontramos", disse Ricardo, um sorriso cruel estampado no rosto. A viúva intrometida. Helena puxou as rédeas, fazendo Valente girar, mas Tiago já havia contornado por trás, bloqueando sua rota de fuga. Estava cercada. "O que você quer, Ricardo?", perguntou, tentando ganhar tempo enquanto sua mente buscava desesperadamente uma saída. "Você sabe muito bem", respondeu ele, aproximando-se. "O gravador, Helena. Entregue-o agora e talvez a deixemos ir." "Não tenho ideia do que está falando", respondeu ela, a mão instintivamente tocando o bolso onde guardava o aparelho. "Não se faça de tonta", rosnou Ricardo. "Sabemos que você esteve na ponte, que encontrou o gravador e que agora estava fuçando na prefeitura. Você está se metendo em assuntos que não lhe dizem respeito." "A morte do meu filho me diz respeito", rebateu Helena, a voz trêmula de raiva. "Você o matou, jogou-o da ponte como se fosse lixo." Ricardo sorriu, um sorriso frio que não chegava aos olhos. "Prove. Sem o gravador é sua palavra contra a minha. E quem você acha que as pessoas vão acreditar? Na velha desequilibrada pela morte do filho ou no homem de negócios respeitado que gera empregos para metade da cidade?" Helena sentiu o sangue ferver nas veias. A raiva era tanta que por um momento esqueceu a dor, o medo, tudo. Só conseguia ver o rosto de Miguel, seu sorriso gentil, seus olhos cheios de vida. E depois o corpo inerte, pálido, que encontraram no rio. "Você vai pagar pelo que fez", disse ela, a voz baixa mas carregada de determinação. "Nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida." Os olhos de Ricardo brilhavam de ganância e satisfação ao ver Helena encurralada. Ele estalou os dedos e Marcelo avançou, agarrando as rédeas de Valente com uma mão e tentando puxar Helena da cela com a outra. "Solte-me!", gritou ela, debatendo-se apesar da dor que irradiava do ferimento. Valente, sentindo o perigo, empinou as patas dianteiras, relinchando furiosamente. O movimento súbito fez Marcelo soltar as rédeas e recuar. Helena aproveitou o momento para incitar o cavalo, que avançou na direção de Tiago, forçando-o a pular para o lado para não ser atropelado.
Peguem-na! Berrou Ricardo, correndo de volta para o jipe. Helena agachou-se sobre o lombo de Valente, apertando os calcanhares contra os flancos do animal. O cavalo respondeu galopando pela trilha estreita que se abria entre as árvores, longe da estrada principal. Ouviu o rugido do motor do jipe atrás dela, mas sabia que o veículo teria dificuldades para segui-la pelo terreno acidentado. A escuridão era tanto sua aliada quanto sua inimiga. Dificultava a perseguição, mas também tornava o caminho perigoso. Valente saltava sobre troncos caídos e desviava de arbustos espinhosos, guiado apenas pelo instinto e pela luz fraca da lua. Helena sentia o sangue encharcando sua camisa. A cabeça começava a girar, a visão embaçada pela dor e pelo cansaço. Precisava encontrar um lugar seguro para se esconder, pelo menos até que a perseguição diminuísse. Lembrou-se da velha cabana de caça que ficava próxima ao riacho, a poucos quilômetros dali. Miguel costumava usá-la quando saía para pescar. Com sorte, ainda estaria em condições de servir como abrigo temporário. Direcionou Valente para o riacho, seguindo seu curso até avistar a pequena construção de madeira quase oculta entre as árvores. O som do jipe havia diminuído, sinal de que conseguira despistar seus perseguidores, pelo menos momentaneamente. Desmontou com dificuldade, as pernas bambas mal sustentando seu peso. Levou Valente para os fundos da cabana, onde uma pequena área coberta serviria para abrigá-lo. O cavalo estava exausto, o pelo encharcado de suor, mas ainda mantinha-se alerta, as orelhas erguidas captando qualquer ruído. "Você foi incrível", sussurrou Helena, acariciando o pescoço do animal. "Descanse um pouco agora." A cabana estava empoeirada e cheia de teias de aranha, mas pelo menos oferecia proteção contra o sereno da noite e olhares curiosos. Helena encontrou uma lamparina velha e alguns fósforos guardados numa caixa de metal. Com mãos trêmulas, acendeu a chama fraca, iluminando o interior rústico. Havia um colchonete velho num canto, uma mesa improvisada com um tronco e duas cadeiras desgastadas. Em um armário pequeno, encontrou um kit de primeiros socorros que Miguel mantinha ali. Sentiu uma pontada no coração ao pensar no filho, sempre tão preparado e cuidadoso. Limpou e refez o curativo no ombro o melhor que pôde. O ferimento precisava de pontos, mas teria que esperar. O mais importante agora era planejar seu próximo passo. Sentou-se numa das cadeiras, sentindo o peso de tudo que descobrira nas últimas horas. Tirou o gravador do bolso e o celular com as fotos dos documentos da prefeitura. Tinha provas suficientes para incriminar Ricardo, mas como usá-las? A polícia local estava comprada, e até as autoridades estaduais poderiam ser influenciadas pelo dinheiro do fazendeiro. Suas reflexões foram interrompidas por um barulho de motor ao longe. O jipe de Ricardo ainda estava circulando pela região, procurando-a. Helena apagou a lamparina e ficou imóvel na escuridão, o coração batendo acelerado. Os faróis passaram pela trilha próxima, iluminando brevemente o interior da cabana através das frestas das janelas. Helena prendeu a respiração, temendo que a luz revelasse sua presença ou a de Valente. Por sorte, o veículo seguiu adiante, o som diminuindo gradualmente até se perder na noite. Quando se sentiu segura novamente, Helena permitiu-se relaxar um pouco. A adrenalina que a mantivera alerta começava a diminuir, e o cansaço tomava conta de seu corpo. Os olhos pesavam, e por mais que lutasse contra o sono, acabou cedendo, caindo num estado de semiconsciência. Sonhou com Miguel. Ele estava de pé na ponte, olhando para as águas escuras do rio. Quando se virou, havia uma expressão de angústia em seu rosto. "Você precisa ter cuidado, mãe", dizia ele no sonho. "Ele não vai parar até conseguir o que quer." Helena tentava alcançá-lo, mas a distância entre eles parecia aumentar a cada passo que dava. "Miguel, me perdoa", chorava ela. "Eu deveria ter te protegido." "Não é sua culpa", respondia ele, a voz cada vez mais distante. "Mas não deixe que ele vença. Não deixe que tenha sido em vão." Foi acordada pelo relincho baixo de Valente. Abriu os olhos de súbito, desorientada por um momento. O sol ainda não havia nascido, mas os primeiros sinais da aurora começavam a colorir o céu visível pela janela.
Devia ter dormido apenas algumas horas. O cavalo relinchou novamente, mais insistente dessa vez. Helena levantou-se, ignorando a dor no ombro, e foi verificar. Valente estava inquieto, pisoteando o chão e balançando a cabeça. "O que foi, amigo?" sussurrou, acariciando-o para acalmá-lo. Foi então que ouviu vozes masculinas aproximando-se da cabana. Não eram apenas Ricardo e seus capangas. Pelo tom das conversas, havia mais pessoas. "A delegacia recebeu uma denúncia de invasão na prefeitura ontem à noite", disse uma voz que Helena reconheceu como sendo do delegado Sampaio. E o vigilante identificou a dona Helena como a invasora. "Eu disse que ela estava fora de si", respondeu a voz de Ricardo. "Desde a morte do filho não tem sido a mesma. Agora está inventando teorias da conspiração, dizendo que matei o rapaz por causa de um projeto de barragem." "E existe mesmo esse projeto?" perguntou o delegado. Ricardo riu. "Claro que existe. É tudo legal e aprovado pela prefeitura. Mas a velha acha que estamos conspirando contra ela." "Precisamos encontrá-la logo", disse outra voz, "antes que faça alguma loucura ou se machuque." Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Estavam usando a história da invasão para justificar uma busca oficial. Ricardo era mais esperto do que imaginava. Agora tinha até a polícia ajudando a procurá-la, sob o pretexto de preocupação com seu bem-estar. Agachou-se e rastejou até a janela dos fundos. Viu pelo menos 5 homens: Ricardo, Marcelo, o delegado Sampaio e 2 policiais uniformizados. Espalhavam-se pela área, vasculhando o terreno ao redor da cabana. Era questão de minutos até que entrassem. Helena voltou rapidamente para dentro, recolhendo o gravador e o celular. Não havia saída pelos fundos, apenas a porta da frente. Estava encurralada. "Vamos verificar a cabana", disse o delegado, aproximando-se da entrada. Em desespero, Helena olhou ao redor, buscando algum esconderijo. Notou então uma pequena portinhola no teto, provavelmente um acesso ao sótão. Arrastou uma das cadeiras para baixo da abertura e, ignorando a dor, içou-se para cima, empurrando a portinhola. O sótão era apenas um espaço pequeno entre o teto e o telhado, cheio de poeira e teias de aranha. Helena conseguiu se espremer ali, fechando a portinhola exatamente no momento em que a porta da cabana se abria. "Aqui não tem ninguém", disse um dos policiais após uma rápida inspeção. "Olhe direito", insistiu Ricardo. "Ela pode estar escondida." Helena prendeu a respiração, temendo que o menor ruído a denunciasse. Ouvia os homens movendo móveis, abrindo o pequeno armário, verificando cada canto da cabana. "E aquele cavalo lá fora?" perguntou o delegado. "Deve ser do velho Sebastião", respondeu Ricardo rapidamente. "Ele costuma soltar os animais por aqui para pastar." Helena quase riu da descarada mentira. Ricardo sabia muito bem que era valente, mas não queria que a polícia soubesse que ela estava por perto. "Bom, não está aqui", concluiu o delegado após alguns minutos. "Vamos continuar a busca em direção ao rio." O alívio que Helena sentiu ao ouvir os homens saírem foi momentâneo. Logo a tensão voltou quando percebeu que Ricardo ficara para trás. "Sei que está por aqui, Helena", disse ele, o tom baixo e ameaçador. "Pode se esconder agora, mas vou encontrá-la. E quando isso acontecer, você vai se juntar ao seu querido filhinho." Um arrepio percorreu a espinha de Helena ao ouvir aquelas palavras carregadas de maldade. Manteve-se imóvel, respirando o mais silenciosamente possível. Depois do que pareceu uma eternidade, ouviu os passos de Ricardo afastando-se e a porta da cabana fechando-se. Esperou mais alguns minutos antes de ousar abrir a portinhola e descer, caindo pesadamente no chão de madeira. Correu para a janela e viu que os homens já estavam longe, dirigindo-se para o outro lado do riacho. Percebeu então que Valente não estava mais onde o deixara. "Não, não, não", murmurou, o desespero crescendo. Saiu da cabana, olhando em todas as direções. Seu coração quase parou quando viu Valente amarrado a uma árvore mais distante, fora da vista da cabana. E ao lado dele, verificando os arreios, estava Marcelo. Helena agachou-se rapidamente, escondendo-se atrás de um arbusto. Seu coração batia tão forte que temia que Marcelo pudesse ouvi-lo.
Sem Valente, suas chances de escapar eram praticamente nulas. Precisava recuperar o cavalo a qualquer custo. Observou o capataz de Ricardo com atenção. Marcelo verificava os arreios de Valente, ajustando as correias como se preparasse o animal para uma viagem. O cavalo parecia inquieto. Relinchou baixo e pateou o chão, como se sentisse a proximidade de Helena e quisesse avisá-la. Calma aí, bicho, resmungou Marcelo, puxando a rédea com firmeza. Daqui a pouco vamos embora. Helena olhou ao redor, procurando algo que pudesse usar como arma ou distração. Seus olhos pousaram em uma pedra do tamanho de uma maçã a poucos passos de distância. Movendo-se lentamente, apanhou-a, sentindo o peso sólido em sua mão. Respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Precisava ser rápida e certeira. Se errasse, não teria uma segunda chance. Ergueu-se ligeiramente e, com toda a força que conseguiu reunir, arremessou a pedra na direção oposta, fazendo-a cair entre as árvores a uns 20 metros de distância. O impacto produziu um som alto o suficiente para chamar a atenção de Marcelo. Ele virou a cabeça bruscamente, a mão instintivamente indo para a arma que carregava no cinto. "Quem está aí?" gritou, afastando-se de Valente e caminhando cautelosamente na direção do barulho. Era a oportunidade que Helena precisava. Rastejou rapidamente pelo chão, mantendo-se abaixada até chegar próximo a Valente. O cavalo virou a cabeça ao senti-la, mas felizmente não relinchou. "Shh!" sussurrou ela, acariciando o focinho do animal enquanto desfazia apressadamente o nó que o prendia à árvore. "Vamos sair daqui, amigo." Marcelo, percebendo que havia sido enganado, virou-se de repente. Seus olhos se arregalaram ao ver Helena. "Parada aí!" gritou, sacando a arma e avançando. Helena não pensou duas vezes. Montou Valente com um impulso doloroso, seu ombro ferido protestando, e incitou o cavalo com um movimento rápido das pernas. O animal disparou, passando tão perto de Marcelo que quase o derrubou. Helena ouviu o estampido de um tiro, sentiu algo zunir perto de sua orelha, mas não olhou para trás. Inclinou-se sobre o pescoço de Valente, incentivando-o a correr cada vez mais rápido. "Peguei a velha!" gritou Marcelo, sua voz já distante. "Ela está fugindo para o leste." Helena sabia que em poucos minutos, Ricardo e os outros estariam em seu encalço. Precisava encontrar um caminho que dificultasse o avanço dos veículos. Virou Valente na direção do rio, onde o terreno ficava mais acidentado e havia um trecho de mata densa que conhecia bem. O animal avançava com determinação, saltando sobre troncos caídos e desviando de galhos baixos com incrível agilidade. Helena mantinha-se abaixada, ignorando a dor no ombro e o cansaço que ameaçava dominar seu corpo. Após alguns minutos de cavalgada intensa, chegaram à margem do rio. As águas estavam mais altas que o normal devido às chuvas recentes, correndo rápidas e barulhentas. Mais à frente, Helena sabia, havia um trecho onde o rio se estreitava e era possível atravessá-lo a cavalo, mesmo com o nível alto. Seguiu por esse caminho, os ouvidos atentos a qualquer som de perseguição. Quando chegou ao ponto de travessia, hesitou brevemente. As águas estavam mais violentas do que imaginara, espumando entre as pedras com força assustadora. O som de motores ao longe tomou a decisão por ela. Não tinha escolha. "Vamos, Valente", sussurrou, incitando o cavalo a entrar na água. "Você consegue." O animal relutou inicialmente, sentindo a correnteza, mas avançou sob o comando firme de Helena. A água logo subiu, chegando ao peito do cavalo. Valente lutava contra a corrente, cada passo cuidadoso sobre o leito pedregoso do rio. Helena sentia a água fria molhando suas pernas, mas manteve-se firme. Olhou para trás e viu o jipe de Ricardo chegando à margem. Ele e seus homens desceram rapidamente, mas pararam ao perceber que ela já estava no meio do rio. "Ela vai se afogar nessa correnteza", gritou alguém. "Deixe que se afogue", respondeu Ricardo, sua voz fria cortando o ar. "Menos um problema para nós." As palavras cruéis fizeram Helena apertar os dentes com raiva renovada. Não daria esse gosto a Ricardo. Iria sobreviver e fazer justiça por Miguel, custasse o que custasse.
A travessia parecia interminável. A cada passo, a correnteza ameaçava derrubar Valente, mas o cavalo mantinha-se resoluto, avançando determinado para a outra margem. Helena murmurava palavras de encorajamento, sentindo uma ligação quase sobrenatural com o animal naquele momento de perigo. Quando finalmente alcançaram a outra margem, Helena permitiu-se respirar aliviada. Olhou para trás e viu Ricardo gesticulando furiosamente, ordenando que seus homens encontrassem outro lugar para atravessar. Ela sabia que o ponto mais próximo ficava a pelo menos 2 quilômetros rio acima, o que lhe dava alguma vantagem. Incitou Valente a continuar, adentrando uma área de floresta densa. O animal estava exausto, assim como ela, mas não podiam parar ainda. Precisavam colocar a maior distância possível entre eles e seus perseguidores. Depois de quase 1 hora de cavalgada contínua, Helena finalmente permitiu que Valente diminuísse o ritmo. Haviam chegado a uma área mais elevada, de onde era possível avistar grande parte do vale. Não havia sinal de Ricardo ou seus homens. Desmontou com dificuldade, as pernas dormentes e o ombro latejando. Deixou-se cair no chão encostada a uma árvore, enquanto Valente pastava a grama escassa por perto. Sentia-se à beira do colapso, mas não podia se dar ao luxo de desmaiar ali. Tirou o celular do bolso, aliviada ao constatar que o aparelho ainda funcionava, protegido pelo invólucro à prova d'água que Miguel sempre insistira que ela usasse. Verificou os arquivos. As fotos dos documentos da prefeitura estavam intactas. O gravador também sobrevivera à travessia rio, guardado em um bolso interno. Mas o que fazer com essas provas? A quem recorrer quando as autoridades locais estavam todas comprometidas com Ricardo? Lembrou-se então de Antônio Vieira, um repórter investigativo de um jornal da capital. Ele havia feito uma reportagem sobre corrupção na região alguns anos antes e chegou a entrevistar Miguel para um artigo sobre produtores rurais. Era alguém de fora, sem conexões com Ricardo e com um histórico de enfrentar poderosos. Com as mãos trêmulas, Helena digitou uma mensagem, anexando algumas das fotos mais incriminadoras e uma breve explicação da situação. Esperou, mordendo o lábio, até que a confirmação de envio apareceu na tela. Era arriscado, mas era sua melhor esperança no momento. Se conseguisse o apoio da imprensa, talvez as autoridades estaduais se interessassem pelo caso, contornando a influência local de Ricardo. Um relincho baixo de Valente a trouxe de volta à realidade. Precisavam seguir em frente. Não era seguro permanecer ali, expostos. Helena conhecia uma antiga cabana de caçadores a alguns quilômetros dali, mais afastada e melhor escondida que a anterior. Seria um lugar adequado para se recuperar e planejar seus próximos passos. Com esforço, montou novamente em Valente. O sol já estava alto no céu, indicando que era perto do meio-dia. O calor aumentava, tornando a jornada ainda mais extenuante para ambos. Seguiram em ritmo lento, evitando as trilhas principais. Helena estava alerta a cada som, cada movimento nas sombras da floresta. Ricardo não desistiria facilmente, especialmente agora que sabia que ela possuía provas contra ele. Quando finalmente avistaram a cabana no meio da tarde, Helena quase chorou de alívio. Era uma construção simples e bem deteriorada, mas ainda possuía paredes e teto, suficiente para oferecer abrigo e proteção. Desmontou e conduziu Valente para os fundos, onde havia um pequeno riacho com água limpa. Enquanto o cavalo bebia, Helena examinou seu ferimento. O sangramento havia parado, mas a área estava inchada e dolorida. Sem tratamento adequado, havia risco de infecção. A cabana estava abandonada há anos, cheia de poeira e pequenos sinais da presença ocasional de animais silvestres. Helena limpou um espaço no chão de terra batida e estendeu um velho cobertor que encontrou em um canto. Não era muito, mas serviria como cama improvisada. Sentou-se, permitindo-se finalmente relaxar um pouco. O cansaço era tanto que seus olhos fechavam-se involuntariamente, mas não podia dormir ainda. Precisava verificar se havia uma resposta do repórter. Pegou o celular novamente e viu que havia uma mensagem. O coração acelerou ao ler. Recebemos seu contato e as fotos. Estou interessado na história. Podemos nos encontrar? Estarei na região amanhã. Me diga onde é seguro.
Helena sentiu uma pequena faísca de esperança acender-se em seu peito. Talvez, apenas talvez, ainda houvesse uma chance de justiça. Respondeu rapidamente, sugerindo um encontro na igreja da cidade vizinha, São Bento, na manhã seguinte. Era uma localidade pequena, fora da área de influência direta de Ricardo, e a igreja ficava na praça central, um local público onde seria mais difícil tentar algo contra ela. Satisfeita por ter um plano, Helena finalmente cedeu ao cansaço. Os olhos pesados fecharam-se, e ela mergulhou em um sono profundo, seu corpo exausto exigindo descanso. Foi despertada horas depois por um relincho agitado de Valente. Abriu os olhos de súbito, desorientada pela penumbra que invadia a cabana. Já era fim de tarde, o sol se pondo no horizonte. Levantou-se rapidamente, ignorando a dor que percorria todo o seu corpo, e foi até a janela. Valente estava inquieto, as orelhas erguidas, olhando fixamente para um ponto entre as árvores. Helena aguçou a visão e então seu sangue gelou. A uns 100 metros de distância, parcialmente ocultado pela vegetação, estava um homem, e ele olhava diretamente para a cabana. Helena conteve a respiração, o coração martelando contra o peito. Agachou-se instintivamente para não ser vista através da janela. Sua mente corria, tentando avaliar as opções que tinha, todas elas ruins. Se fosse um dos homens de Ricardo, provavelmente não estava sozinho. A cabana não oferecia proteção contra armas de fogo, e ela estava fraca demais para outra fuga desesperada. Do lado de fora, Valente continuava inquieto, pateando o chão de terra e balançando a cabeça. Helena arriscou outro olhar cauteloso pela janela e notou que o homem havia se movido, aproximando-se lentamente da cabana. Algo em seus movimentos, no entanto, não parecia ameaçador. Era mais hesitante, cauteloso. Procurou freneticamente algo que pudesse usar como arma. Encontrou um pedaço de madeira, resto de um móvel quebrado. Não era muito, mas melhor que nada. Posicionou-se ao lado da porta, o improviso de arma erguido, pronta para golpear quem entrasse. Os passos aproximaram-se lentamente. Helena prendeu a respiração quando viu a maçaneta girar. A porta rangeu ao abrir e uma silhueta apareceu contra a luz fraca do entardecer. Dona Helena, a senhora está aí? A voz a pegou de surpresa. Conhecia aquele tom baixo e respeitoso. João, é você? Perguntou, ainda mantendo o pedaço de madeira erguido. Sim, senhora. A figura deu mais um passo para dentro, revelando o rosto de João, um dos peões que trabalhara para ela e Miguel antes das dificuldades financeiras os forçarem a dispensar os funcionários. Era um homem simples, na casa dos 50 anos, honesto e trabalhador. Como me encontrou? Perguntou Helena, baixando sua arma improvisada, mas ainda desconfiada. Joaquim me procurou, disse que a senhora estava com problemas, explicou João, tirando o chapéu em sinal de respeito. Contou sobre o gravador, sobre o que aconteceu com o Miguel. Vim procurar a senhora para ajudar. Ricardo Mendes e seus homens estão me caçando, disse Helena, a voz carregada de cansaço. Não é seguro você estar aqui. João balançou a cabeça. Não importa. O Miguel era como um filho para mim também. Trabalhei para sua família por mais de 20 anos. Se o patrão foi assassinado, quero fazer minha parte para que se faça justiça. Havia sinceridade em seus olhos, e Helena sentiu um aperto na garganta. Por um momento, a solidão esmagadora dos últimos dias pareceu diminuir um pouco. Estou indo para São Bento amanhã cedo, revelou ela. Vou me encontrar com um repórter que pode ajudar a expor tudo isso. São Bento está a pelo menos 4 horas de cavalgada, e a senhora está ferida, observou João, notando o curativo improvisado no ombro de Helena. Deixe-me ajudar. Tenho uma carroça escondida não muito longe daqui. Helena hesitou. Confiar em alguém naquele momento era um risco, mas João sempre fora leal. Além disso, estava certa de que não conseguiria cavalgar por tantas horas em seu estado atual. Você entende o perigo, não é? Ricardo não vai hesitar em ferir quem estiver comigo. João assentiu, resoluto. Entendo sim, senhora, mas não tenho medo daquele homem.
O que ele fez? Não pode ficar assim. Helena sentiu lágrimas nos olhos, comovida com a lealdade do antigo empregado. Obrigada, João. Não sei como agradecer. Não precisa. Vamos cuidar desse ferimento primeiro. E depois descansamos um pouco antes de partir. Ainda temos algumas horas até o amanhecer. João havia trazido uma pequena mochila com suprimentos básicos, incluindo medicamentos, água limpa e alimentos. Com gentileza, ajudou Helena a limpar e tratar adequadamente o ferimento no ombro. Não era um trabalho profissional, mas era muito melhor do que o curativo improvisado que ela fizera. Enquanto comiam um pouco de pão e carne seca que João trouxera, Helena contou em detalhes tudo o que descobrira. O gravador, os documentos da prefeitura, a barragem ilegal. Ricardo está desesperado para que esse projeto siga adiante, comentou João, pensativo. Ouvi dizer que ele investiu quase tudo o que tem nisso. Se falhar, pode perder as terras para o banco. Então não é só ganância, concluiu Helena. É desespero também. O que o torna ainda mais perigoso, concordou João. Um homem encurralado é capaz de qualquer coisa. Depois de comerem, João saiu para buscar a carroça, prometendo voltar em menos de 1 hora. Helena aproveitou para verificar novamente o celular. Havia uma nova mensagem do repórter, Antônio Vieira, confirmando o encontro na igreja de São Bento às 10 horas da manhã. Quando João retornou com a carroça, já era noite fechada. A lua cheia fornecia luz suficiente para que se movessem com alguma segurança pela floresta. Acomodaram Valente na parte de trás do veículo rústico, coberto por uma lona para não ser visto facilmente. Helena sentou-se ao lado de João, ambos silenciosos enquanto a carroça avançava lentamente pelos caminhos de terra. Vamos evitar as estradas principais, explicou João. Conheço atalhos que poucos sabem. Vai levar mais tempo, mas é mais seguro. A viagem era lenta e dolorosa, cada solavanco da carroça enviando ondas de dor pelo corpo exausto de Helena. Mas havia uma determinação renovada dentro dela. Com a ajuda inesperada de João, suas chances pareciam um pouco melhores agora. Avançaram durante horas pela escuridão, parando brevemente apenas para que João consultasse suas referências ou para dar água a Valente. O céu começava a clarear quando finalmente avistaram os primeiros sinais da pequena São Bento. Chegamos, anunciou João com evidente alívio na voz. Ainda temos algumas horas antes do seu encontro com o repórter. Helena assentiu, sentindo-se estranhamente nervosa. Tanto dependia desse encontro, sua segurança, a justiça para Miguel, o futuro de suas terras. São Bento era uma cidade ainda menor que São Cristóvão do Campo, com apenas uma rua principal, alguns comércios simples e uma igreja centenária na praça central. João conduziu a carroça até uma pequena pensão nos arredores da cidade, onde conhecia o proprietário, um velho amigo. Sebastião é confiável, garantiu. Não fará perguntas e não dirá a ninguém que estamos aqui. O homem em questão, um senhor de cabelos brancos e rosto marcado pelo tempo, recebeu-os com discrição, oferecendo um quarto simples nos fundos da pensão, longe dos olhares curiosos. Descanse um pouco, aconselhou João. Eu cuidarei de Valente e ficarei de olho para garantir que ninguém suspeito se aproxime. Helena não tinha forças para argumentar. Deitou-se na cama simples e, apesar da ansiedade, o corpo exausto a forçou a um sono profundo quase imediatamente. Foi acordada algumas horas depois por João, que trazia uma bandeja com café quente e pão fresco. São quase 9 horas, informou ele. Achei melhor acordá-la para que tenha tempo de se preparar. Helena agradeceu, sentindo-se um pouco mais revigorada após o descanso. O ombro ainda doía, mas era tolerável. Comeu rapidamente. Depois usou a água da bacia que João trouxera para lavar o rosto e tentar parecer um pouco mais apresentável. Às 9h30, saíram em direção à igreja. Optaram por ir a pé, já que a carroça chamaria muita atenção. Helena levava o gravador no bolso e o celular com as fotos dos documentos. João caminhava ao seu lado, os olhos atentos a qualquer movimento suspeito. A igreja de São Bento era uma construção modesta, de pedra e madeira, com uma pequena torre de sino. A porta estava aberta, como era costume durante o dia. Dentro,
O espaço estava vazio, exceto por uma senhora idosa rezando em um dos bancos da frente. Vou ficar do lado de fora, vigiando, disse João em voz baixa. Se notar algo estranho, saio imediatamente. Helena assentiu, agradecida, e entrou. Sentou-se em um banco no meio da nave, tentando acalmar o coração que batia acelerado. Olhou para o grande crucifixo no altar e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se uma breve prece. Os minutos se arrastavam. 10 horas. 10:05. 10:10. Nenhum sinal do repórter. Helena começava a sentir a ansiedade transformar-se em medo. E se fosse uma armadilha? E se Antônio Vieira nunca tivesse respondido realmente, e sim Ricardo ou alguém a seu serviço, interceptando as mensagens? 10:15. A senhora idosa terminou suas orações e saiu, deixando Helena sozinha na igreja. O silêncio parecia opressor agora. Foi quando ouviu passos se aproximando da entrada. Virou-se tensa, esperando ver quem entrava. Um homem alto de meia-idade, vestindo calças jeans e uma camisa social, entrou. Tinha uma pequena câmera pendurada no pescoço e uma expressão séria no rosto. Ao ver Helena, aproximou-se. Senhora Helena? Perguntou em voz baixa. Sou Antônio Vieira. Helena sentiu um alívio momentâneo, mas não baixou a guarda completamente. Como posso ter certeza? Questionou. O homem assentiu, compreendendo sua desconfiança. Entrevistei seu filho há 2 anos para uma reportagem sobre pequenos produtores. Miguel me mostrou com orgulho uma técnica de irrigação que desenvolveu para economizar água. Era um jovem brilhante. A descrição era precisa demais para ser inventada. Helena relaxou um pouco. Obrigada por vir, disse ela, a voz embargada pela emoção. Antônio Vieira sentou-se ao lado de Helena, manuseando discretamente um pequeno gravador que colocou entre eles. Se a senhora permitir, gostaria de registrar nossa conversa, disse ele. Helena assentiu. Não temos muito tempo. Os homens de Ricardo Mendes estão me procurando, e não duvido que já estejam vasculhando cidades vizinhas. Entendo. Recebi as fotos que me enviou e fiz algumas pesquisas preliminares. Falou o repórter, a voz baixa e séria. O projeto dessa barragem realmente existe, oficialmente aprovado pela prefeitura, mas sem os estudos ambientais obrigatórios. É um escândalo pronto para explodir. Tenho mais do que isso, disse Helena, retirando o gravador do bolso. Aqui está a prova de que Ricardo Mendes assassinou meu filho. Antônio pegou o aparelho com cuidado, como se segurasse uma relíquia preciosa. Podemos ouvir? Helena acionou o gravador, revivendo com dor a última conversa de Miguel, seu grito de desespero quando Ricardo o empurrou para o rio. O repórter ouviu em silêncio, o rosto endurecendo a cada palavra registrada. Meu Deus! Murmurou quando o áudio terminou. Isso é uma confissão de assassinato. Por isso que ele quer me silenciar. Sabe que com essas provas, nem toda sua influência local será suficiente para protegê-lo. Antônio fez algumas anotações rápidas. Vou precisar levar esse gravador e fazer uma cópia do áudio imediatamente, com sua permissão, claro. Joaquim, amigo do meu filho, já fez uma cópia digital, informou Helena. Mas sim, leve o original. É mais seguro com você do que comigo agora. O repórter guardou cuidadosamente o gravador em uma bolsa com proteção especial. O que pretende fazer agora, dona Helena? Não é seguro voltar para casa. Não sei, admitiu ela, a exaustão transparecendo na voz. Só queria garantir que a verdade viesse à tona, que a morte do meu filho não ficasse impune. Tenho contatos na capital, incluindo um delegado da Polícia Civil que não se deixa comprar. Posso levá-la até lá hoje mesmo. Meu carro está estacionado a 2 quarteirões daqui. A oferta era tentadora. Significava proteção, um caminho seguro para a justiça. Mas antes que Helena pudesse responder, a porta lateral da igreja se abriu e João entrou apressadamente, o rosto tenso de preocupação. Dona Helena, precisamos sair agora, disse ele em voz baixa, urgente. O jipe de Ricardo acaba de entrar na cidade. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Como Ricardo a encontrara tão rapidamente? Tem certeza? Perguntou, já se levantando.
Absoluta. Vi o jipe verde parar em frente à delegacia. Ricardo e Marcelo desceram, provavelmente para falar com as autoridades locais. Antônio também se levantou, o semblante sério. Isso complica as coisas. Se eles já estão envolvendo a polícia daqui, logo teremos problemas. Há outra saída? Perguntou Helena, olhando ao redor. João assentiu. Pelos fundos, através do cemitério. Podemos contornar a praça sem sermos vistos. Vão, disse Antônio decidido. Eu fico mais alguns minutos para não levantar suspeitas caso alguém nos tenha visto entrando na igreja. Encontro vocês no estacionamento do mercado, do outro lado da cidade, em 15 minutos. Helena hesitou. Tem certeza? É perigoso. Confie em mim. Já enfrentei pessoas como Ricardo antes. Sei como despistá-los. Não havia tempo para mais discussões. Helena e João saíram pela porta lateral, cruzando rapidamente o pequeno cemitério adjacente à igreja. Caminharam entre os túmulos, agachados, até alcançarem um muro baixo que dava para uma rua secundária. Por aqui, indicou João, guiando-a por becos estreitos e pouco movimentados. Enquanto isso, dentro da igreja, Antônio Vieira aguardou alguns minutos, folheando distraidamente um missal, como se fosse apenas um visitante qualquer. Quando estava prestes a sair, a porta principal se abriu. 2 policiais uniformizados entraram, seguidos por Ricardo Mendes. Bom dia, senhor, cumprimentou um dos policiais, aproximando-se de Antônio. Estamos procurando uma mulher de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos. Acredita ter visto alguém assim na igreja hoje? Antônio fingiu pensar por um momento. Havia uma senhora idosa rezando mais cedo, mas já deve ter saído há uns 20 minutos. Por quê? Aconteceu algo? Estamos investigando um caso de furto, respondeu o policial, visivelmente mentindo. Essa mulher é suspeita. Ricardo observava Antônio com olhos desconfiados. Quem é o senhor? Não me parece ser daqui. Antônio Silva, respondeu o repórter, usando um sobrenome falso. Sou representante comercial, estou de passagem. Sempre visito a igreja local quando chego a uma nova cidade. Ricardo não parecia convencido, mas não tinha como provar que ele mentia. Após mais algumas perguntas, os policiais e Ricardo saíram, não sem antes o fazendeiro lançar um último olhar desconfiado na direção de Antônio. Assim que se viu sozinho, o repórter saiu da igreja rapidamente, mas por um caminho diferente do combinado. Primeiro precisava garantir que o gravador estivesse em segurança. Entrou em uma lan house pequena próxima à praça, pagou pelo uso de um computador e rapidamente transferiu o áudio do gravador para seu e-mail e para uma nuvem segura. Só então dirigiu-se ao ponto de encontro. Helena e João aguardavam ansiosos no local combinado, escondidos entre caixas empilhadas no fundo do estacionamento do mercado. Quando viram Antônio se aproximar, ambos suspiraram aliviados. Ricardo e 2 policiais entraram na igreja logo depois que saímos, informou o repórter. Consegui despistá-los, mas não vão demorar a perceber que estávamos juntos. Precisamos sair da cidade agora. Valente e a carroça estão na pensão, disse João. Muito arriscado voltar lá agora. Esqueçam a carroça. Meu carro está aqui perto, podemos partir imediatamente. Helena pensou em Valente, seu fiel companheiro durante toda essa jornada. A ideia de abandoná-lo doía profundamente. Não posso deixar meu cavalo para trás, disse resoluta. Ele é tudo que me resta. João tocou seu braço gentilmente. Dona Helena, eu volto para buscar Valente depois. Sebastião vai cuidar bem dele até eu retornar. Agora o mais importante é sua segurança. Ela sabia que João tinha razão, mas ainda assim seu coração se apertava. Assentiu relutantemente, os olhos marejados. Promete que vai buscá-lo? Palavra de honra, garantiu João com a sinceridade estampada nos olhos cansados. Seguiram cautelosamente até o carro de Antônio, um sedã prata estacionado numa rua paralela. O repórter abriu as portas rapidamente, verificando se não eram observados. João, você vem conosco? Perguntou Helena, já sentada no banco do passageiro. O peão balançou a cabeça. Melhor eu ficar. Posso despistar Ricardo, fazer com que pense que a senhora tomou outro rumo. Além disso,
Alguém precisa voltar para buscar Valente. Helena quis protestar, mas sabia que seria egoísmo de sua parte. João tinha sua própria vida, seus próprios riscos a considerar. Já fizera mais do que poderia esperar. Obrigada por tudo, João, disse ela, a voz embargada. Nunca vou esquecer o que fez por mim e por Miguel. Tem sido uma honra, dona Helena, respondeu ele, tocando a aba do chapéu em um gesto de respeito. Agora vão, antes que seja tarde demais. Antônio ligou o motor e o carro partiu rapidamente. Helena olhou pela janela traseira, vendo a figura de João diminuir a distância até desaparecer completamente. Para onde vamos? Perguntou ela, tentando organizar os pensamentos. Para a capital. Tenho um amigo delegado que vai querer ouvir essa gravação imediatamente. Com sorte, ele poderá emitir um mandado de prisão para Ricardo ainda hoje. Helena quis acreditar que seria tão simples, mas algo dentro dela dizia que a luta estava longe do fim. Ricardo não era homem de desistir facilmente, especialmente com tanto em jogo. Acha que ele vai nos seguir até lá? Perguntou, olhando nervosamente pelo retrovisor. Provavelmente, admitiu Antônio. Mas a capital é grande, e lá ele não tem o mesmo poder que nas cidades pequenas. A imprensa estará de olho, a polícia estadual não se impressiona facilmente com fazendeiros ricos. Estaremos mais seguros. Helena assentiu, querendo acreditar. Os quilômetros foram passando rapidamente enquanto o carro avançava pela rodovia estadual. A paisagem mudava, os campos dando lugar a áreas mais urbanizadas. Era estranho para Helena, que raramente saía da região rural. Depois de quase 1 hora de viagem, Antônio diminuiu a velocidade, franzindo a testa ao olhar pelo retrovisor. O que foi? Perguntou Helena imediatamente alerta. Tem um carro nos seguindo há uns 20 minutos. Uma caminhonete preta. Helena virou-se para olhar. Não reconheceu o veículo específico, mas algo na forma como seguia, nem muito perto, nem muito longe, despertou seus instintos de perigo. Acha que é Ricardo? Não sei, mas não vamos arriscar. Segure-se. Antônio acelerou bruscamente e o carro disparou pela estrada. A caminhonete fez o mesmo, mantendo a distância. Não havia mais dúvidas. Estavam sendo seguidos. Como nos encontraram tão rápido? Murmurou Helena, o medo crescendo novamente. O repórter não respondeu, concentrado na direção. Seu rosto mostrava uma determinação férrea enquanto manuseava o volante com perícia, ultrapassando outros veículos. Foi então que Helena notou um pequeno objeto piscando sob o banco do passageiro. Abaixou-se para verificar e sentiu o sangue gelar quando reconheceu o que era. Antônio, tem um rastreador no seu carro. Meu Deus! Exclamou Antônio, lançando um olhar rápido para o dispositivo. Não faça nenhum movimento brusco. Continue normal. Helena sentiu o pânico crescer. Como isso foi parar aqui? Provavelmente quando estive na igreja, respondeu ele, mantendo a voz controlada enquanto seu cérebro trabalhava rapidamente. Ricardo deve ter desconfiado de mim e mandado alguém colocar o rastreador enquanto conversávamos. O que fazemos agora? Antônio observou a estrada à frente, analisando as possibilidades. Temos que nos livrar dele, mas não podemos simplesmente jogá-lo fora. Descobririam imediatamente e nos alcançariam antes de conseguirmos despistar. Uma placa indicava um posto de combustível a 3 quilômetros. Antônio fez um sinal com a cabeça. Ali. Vamos parar como se fosse uma parada normal. Nada de movimentos suspeitos. Quando chegaram ao posto, Antônio estacionou próximo às bombas de combustível. A caminhonete que os seguia passou lentamente, estacionando a uma distância calculada, de onde poderiam observar sem chamar atenção. Finja que estamos apenas abastecendo e esticando as pernas, instruiu Antônio em voz baixa. Vou ao banheiro e volto em 1 minuto. Enquanto isso, compre algo na loja de conveniência. Qualquer coisa, não importa o quê. Helena assentiu, compreendendo o plano. Saíram do carro com naturalidade. Enquanto Antônio se dirigia aos fundos do posto, Helena caminhou para a loja, sentindo os olhos dos perseguidores queimando em suas costas. Na loja, escolheu algumas garrafas de água e um pacote de bolachas
tentando parecer uma viajante normal fazendo uma pausa. Pela vitrine, podia ver 2 homens na caminhonete. Nenhum deles era Ricardo, mas reconheceu um como sendo Tiago, o capanga que a havia ferido na floresta. Antônio retornou rapidamente, pagou pelo combustível e voltou para o carro. Helena fez o mesmo, carregando suas compras. Quando voltaram à estrada, ele explicou. Coloquei o rastreador embaixo de um caminhão que estava indo para o oeste, direção oposta à capital. Teremos alguns minutos de vantagem até perceberem. Como previsto, a caminhonete voltou a segui-los, mantendo a distância calculada. Por quase 20 minutos continuaram assim, até que Antônio notou pelo retrovisor que o veículo de repente acelerou, ultrapassou-os e seguiu em frente a toda velocidade. Funcionou, disse ele, permitindo-se um pequeno sorriso. Perceberam que o sinal está se afastando e estão correndo atrás do caminhão. Helena suspirou aliviada, mas sabia que era apenas uma vitória temporária. E agora? Vamos sair da rodovia principal no próximo acesso. Conheço rotas alternativas. Seguiram por estradas secundárias, menos movimentadas e mais sinuosas. O trajeto seria mais longo, mas também mais seguro. Helena aproveitou o momento de relativa calma para ligar para Joaquim, usando o celular de Antônio. Helena, onde você está? Perguntou ele, a preocupação evidente na voz. A caminho da capital com o repórter. João ficou em São Bento para despistar Ricardo. Ela hesitou antes de acrescentar. E para buscar Valente depois. Graças a Deus você está bem. Tem notícias sobre as provas? O repórter fez cópias do áudio. Estamos indo ao encontro de um delegado da Polícia Civil que esperamos não esteja no bolso de Ricardo. Tenha cuidado. Recebi informações de que Ricardo está furioso, mobilizou todos os contatos que tem. Acho que ele suspeita que você tem cópias das provas. A conversa foi interrompida quando Antônio franziu o senho, olhando pelo retrovisor. Helena, acho que temos companhia novamente. Ela virou-se para olhar. Um carro escuro aproximava-se rapidamente por trás, acelerando de forma agressiva. Como eles nos encontraram? Perguntou, o pânico voltando. Não sei, mas não parece bom. Segure-se. Antônio pisou fundo no acelerador, e o sedã disparou pela estrada rural. O carro perseguidor fez o mesmo, diminuindo rapidamente a distância entre eles. Quando alcançou uma posição próxima, o motorista começou a forçar passagem, tentando tirá-los da estrada. É Ricardo! Gritou Helena ao reconhecer o homem no volante. Antônio manobrava habilmente, evitando as investidas, mas a estrada estreita oferecia poucas opções. Numa curva particularmente fechada, o carro de Ricardo bateu na lateral do sedã, fazendo-o derrapar perigosamente. Ele vai nos matar! Exclamou Helena, agarrando-se ao banco enquanto Antônio lutava para retomar o controle. Não se ele puder evitar, respondeu o repórter entre dentes. Ele quer as provas intactas. Como para confirmar sua teoria, Ricardo diminuiu as investidas, posicionando-se agora à frente deles, forçando-os a reduzir a velocidade. Antônio tentou ultrapassá-lo, mas o fazendeiro bloqueava habilmente, movendo-se de um lado para outro da estrada. Está tentando nos fazer parar, concluiu Antônio, procurando desesperadamente uma saída. Foi quando notaram um jipe verde familiar surgindo mais à frente, vindo no sentido contrário. Marcelo estava ao volante e freou bruscamente, posicionando o veículo de forma a bloquear completamente a estrada. Estavam cercados. Antônio reduziu a velocidade procurando alternativas, mas não havia escapatória. De um lado, a estrada terminava em um barranco íngreme. Do outro, uma densa vegetação. À frente e atrás, Ricardo e Marcelo fechavam o cerco. O gravador, disse Helena rapidamente. Precisamos escondê-lo. Antônio assentiu, entregando-lhe o aparelho. Debaixo do banco. Há um rasgo no estofamento. Com mãos trêmulas, Helena enfiou o gravador na abertura do banco, empurrando-o o mais fundo que conseguiu. Em seguida verificou o celular, confirmando que as fotos dos documentos ainda estavam lá. Rapidamente, encaminhou-as para o e-mail de Joaquim antes de esconder o aparelho em seu bolso. O carro parou completamente. Ricardo desceu de seu veículo, aproximando-se com passos firmes. Marcelo fez o mesmo, vindo pela frente, uma arma visível em sua cintura. Não temos escolha,
murmurou Antônio. Vamos ter que enfrentá-los. Desceram do carro lentamente, Helena sentindo as pernas trêmulas e o ombro ferido latejando. Antônio posicionou-se ligeiramente à frente dela, em atitude protetora. Ora, ora, disse Ricardo, um sorriso cruel nos lábios. A viúva intrometida e seu novo amigo jornalista achavam mesmo que podiam fugir? Como nos encontrou? Perguntou Antônio, tentando ganhar tempo. Ricardo riu. São Bento é uma cidade pequena. Alguém viu vocês saindo no seu carro e me avisou. Depois, foi só questão de verificar as possíveis rotas. Não há muitas estradas que levam à capital. Helena deu um passo à frente, a raiva momentaneamente superando o medo. Você não vai se safar disso, Ricardo. Matou meu filho e agora todo mundo vai saber. Provas? Debochou ele. Que provas? Um gravador que convenientemente apareceu meses depois do acidente? Quem vai acreditar nisso? As autoridades estaduais, respondeu Antônio. Já enviei cópias do áudio e dos documentos da prefeitura para vários colegas jornalistas. Mesmo que nos mate agora, a história já está circulando. O sorriso de Ricardo vacilou por um instante, mas logo retornou. Blefe. Se isso fosse verdade, vocês não estariam fugindo. Marcelo aproximou-se, a mão na arma. Chega de conversa, patrão. Vamos acabar logo com isso e procurar essas provas depois. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Iam matá-los ali mesmo, na estrada deserta, e ninguém saberia. Todos seus esforços teriam sido em vão. Fechou os olhos por um momento, a imagem de Miguel atravessando sua mente. Não podia terminar assim. Não podia permitir que Ricardo saísse impune novamente. Com um movimento súbito que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma, Helena avançou contra Ricardo, empurrando-o com toda a força que conseguiu reunir. O homem, pego de surpresa, cambaleou para trás. "Corre!" gritou para Antônio. O repórter hesitou apenas um segundo antes de aproveitar a confusão. Marcelo, distraído pelo ataque inesperado de Helena, não reagiu a tempo de impedi-lo de correr para a vegetação densa à beira da estrada. "Pegue-o!" ordenou Ricardo a Marcelo, recuperando o equilíbrio. "Não deixe que escape com as provas." Marcelo saiu em perseguição, desaparecendo entre as árvores. Ricardo voltou-se para Helena, o rosto contorcido de ódio. Agarrou-a pelo braço ferido, fazendo-a gritar de dor. "Onde está o gravador?" exigiu, sacudindo-a violentamente. "Você nunca vai encontrá-lo", respondeu ela, desafiadora apesar da dor. Ricardo ergueu a mão, prestes a golpeá-la, quando um som de motor chamou sua atenção. Ambos viraram-se para ver um novo veículo aproximando-se rapidamente pela estrada, a caminhonete preta que os seguira anteriormente. "Os outros voltaram", disse Ricardo, um sorriso cruel formando-se novamente. "Agora você não tem mais para onde fugir, Helena." A caminhonete parou bruscamente, levantando poeira. A porta se abriu, e Helena sentiu o coração falhar uma batida quando viu quem descia do veículo. "João?" murmurou incrédula. O antigo empregado estava acompanhado por mais 2 homens que ela não reconheceu, e por trás deles, na carroceria da caminhonete, Helena viu algo que lhe trouxe lágrimas aos olhos. Valente, seu fiel cavalo. "Solte-a, Ricardo", ordenou João, a voz firme, enquanto avançava decidido. Ricardo riu, ainda segurando Helena com força. "E o que você vai fazer? Um velho peão contra mim e meus homens?" "Não estou sozinho", respondeu João calmamente. Como para confirmar suas palavras, surgiu outro veículo na estrada. Uma viatura da polícia estadual, sirenes silenciosas, mas luzes piscando. Dele desceram 2 policiais uniformizados e um homem de terno. "Ricardo Mendes?", chamou o homem de terno, mostrando um distintivo. "Sou o delegado Paulo Monteiro, da Polícia Civil. O senhor está detido para prestar esclarecimentos sobre o homicídio de Miguel Oliveira." O rosto de Ricardo empalideceu. Ainda segurando Helena, deu um passo para trás, como um animal encurralado. "Isso é um absurdo", protestou. "Não tem nada contra mim." O delegado se aproximou, imperturbável. "Temos sim. Recebemos há pouco um áudio bastante comprometedor, enviado pelo repórter Antônio Vieira.
E também algumas fotos muito interessantes de documentos da Prefeitura de São Cristóvão do Campo. Ricardo soltou Helena bruscamente, dando um passo para trás. Seu rosto, antes arrogante, agora mostrava o desespero de quem vê todas as rotas de fuga se fechando ao mesmo tempo. Isso é um mal-entendido, disse ele, tentando recuperar a compostura. Tenho amigos poderosos, vou sair dessa em menos de 1 hora. Não desta vez, respondeu o delegado, aproximando-se com as algemas nas mãos. Suas conexões locais não têm influência na esfera estadual, senhor Mendes, e temos provas sólidas contra o senhor. Nesse momento, Antônio surgiu de entre as árvores, escoltado por um dos policiais que havia circundado a área. Estava ofegante, mas ileso, e segurava o celular nas mãos. Acabei de receber confirmação de que as fotos e o áudio já estão sendo analisados pela perícia na capital, informou ele. E também enviei tudo para minha redação. Vai ser manchete amanhã em todos os jornais do estado. Ricardo lançou a Antônio um olhar de puro ódio, mas não resistiu quando o delegado o algemou. Marcelo, que tentara fugir pelos fundos, foi capturado pelo segundo policial e também detido. Helena caminhou lentamente até onde Valente estava, na caçamba da caminhonete. O cavalo relinchou suavemente ao vê-la, como se estivesse aliviado por reencontrá-la. Ela acariciou seu focinho, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. Como conseguiu, João? Perguntou, voltando-se para o antigo empregado. João sorriu, um sorriso cansado, mas satisfeito. Depois que vocês partiram, percebi que Ricardo estava tramando algo. Fui buscar Valente na pensão e encontrei Sebastião amarrado. Os homens de Ricardo haviam estado lá perguntando sobre vocês. Foi aí que temi o pior. Mas como sabia para onde íamos? Sebastião ouviu quando Ricardo mandou seus homens seguirem para da Estrada Leste, a principal rota para a capital. Peguei um atalho que conheço, esperando interceptá-los. No caminho, encontrei esta viatura da Polícia Estadual. Por sorte, um deles conhecia o delegado Monteiro e conseguiu contatá-lo. Helena olhou para o delegado, que supervisionava Ricardo e Marcelo sendo colocados na viatura. E o senhor acreditou nessa história maluca tão facilmente? Perguntou ao policial. Paulo Monteiro se aproximou, um homem de meia idade com olhos cansados, mas alertas. Digamos que Ricardo Mendes já estava no nosso radar há algum tempo. Suspeitávamos de irregularidades em seus projetos, especialmente a barragem, mas faltavam provas. Quando Antônio me enviou aquele áudio e as fotos... Bem, foi a confirmação que esperávamos. Antônio se juntou a eles, guardando o celular no bolso. O delegado Monteiro já havia me ajudado em outras investigações. Foi o primeiro em quem pensei quando descobrimos a verdade. Helena assentiu, sentindo um peso enorme ser retirado de seus ombros. Não havia terminado ainda, sabia disso. Haveria um processo, depoimentos, toda a burocracia da justiça. Mas o mais difícil estava feito. A verdade sobre a morte de Miguel finalmente viria à tona. O que acontece agora? Perguntou. Precisaremos de seu depoimento formal, respondeu o delegado. E também teremos que recuperar o gravador original para a perícia. Está escondido no carro de Antônio, debaixo do banco. Enquanto o delegado se afastava para dar instruções aos policiais, João se aproximou de Helena, removendo o chapéu em sinal de respeito. Dona Helena, estou feliz que tudo tenha terminado bem. Miguel teria orgulho da senhora. Helena sorriu através das lágrimas, tocando o braço do homem gentilmente. Não teria conseguido sem sua ajuda, João. E a de Valente, claro. O cavalo relinchou baixo, como se entendesse que falavam dele. Helena acariciou seu focinho novamente, sentindo uma onda de gratidão pelo animal que a acompanhara fielmente durante toda aquela provação. O que vai fazer agora? Perguntou Antônio, aproximando-se. Não deve ser seguro voltar para sua fazenda imediatamente. Ricardo tem muitos aliados que podem não ficar felizes com sua prisão. Helena não havia pensado nisso ainda. Estava tão focada em obter justiça que não considerara o que viria depois. Pode ficar na minha casa na capital, ofereceu o repórter, até que tudo se acalme. E Valente? Perguntou ela, olhando para o cavalo. João interveio. Posso cuidar dele, dona Helena.
Tenho espaço no meu sítio. Não é grande coisa, mas ele ficará bem lá até a senhora poder levá-lo para casa. Helena agradeceu com um aceno, sentindo-se abençoada por ter encontrado pessoas tão boas em meio à escuridão que havia tomado conta de sua vida nos últimos meses. As semanas seguintes foram um turbilhão. A história do assassinato de Miguel e da tentativa de Ricardo de desviar o rio para seu projeto ilegal de barragem estampou as manchetes de todos os grandes jornais, graças ao trabalho minucioso de Antônio. A repercussão foi tão grande que até mesmo os aliados políticos de Ricardo se afastaram, temendo serem associados ao escândalo. A perícia confirmou a autenticidade do áudio no gravador, e as fotos dos documentos da prefeitura comprovaram o esquema de corrupção envolvendo o prefeito de São Cristóvão do Campo, que acabou renunciando ao cargo. Helena prestou depoimentos longos e detalhados sobre tudo o que havia descoberto e vivido. Foi doloroso reviver cada momento, mas a cada palavra sentia que estava mais próxima de fazer justiça por Miguel. Quando finalmente pôde retornar à sua fazenda, quase 2 meses haviam passado. Antônio e João a acompanharam, preocupados com sua segurança, mas a recepção que encontraram foi surpreendente. Dezenas de pequenos agricultores da região aguardavam na estrada de terra que levava à propriedade, alguns com cartazes, outros simplesmente para apertar sua mão. "O que é isso?" perguntou Helena confusa. "Você se tornou um símbolo", explicou Antônio. A mãe que desafiou um poderoso fazendeiro para fazer justiça por seu filho. Muitos aqui também foram pressionados por Ricardo ao longo dos anos, mas nunca tiveram coragem de enfrentá-lo. Uma senhora idosa aproximou-se com um buquê de flores silvestres. "Meu marido perdeu nossas terras para Ricardo há 10 anos, por causa de dívidas que nunca entendemos direito. Ele morreu de desgosto 6 meses depois. O que a senhora fez nos dá esperança de que, talvez, possamos recuperar o que é nosso por direito." Helena aceitou as flores, comovida. Nunca imaginara que sua jornada pessoal pudesse ter um impacto tão amplo. Tantas famílias afetadas pela ganância de Ricardo ao longo dos anos. Tantas histórias semelhantes à sua. Ao chegar à casa, encontrou tudo exatamente como havia deixado. Só então percebeu quanto tempo passara desde que iniciara sua busca pela verdade. Parecia uma eternidade. João trouxera Valente, que parecia ansioso para voltar ao seu lugar de origem. Helena o conduziu ao estábulo, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Acariciou o pescoço do animal, sussurrando palavras de gratidão. "Acho que agora posso dizer que terminamos nossa jornada, meu amigo. Miguel pode descansar em paz." Naquela noite, após Antônio e João partirem, prometendo voltar para visitá-la regularmente, Helena sentou-se na varanda de sua casa, contemplando o céu estrelado. Pensou em Miguel, em como ele havia lutado até o fim para proteger aquelas terras que tanto amava. "Conseguimos, filho", murmurou para as estrelas. "Fizemos justiça." O julgamento de Ricardo ocorreu 6 meses depois. Helena testemunhou, enfrentando o olhar de ódio do homem que matara seu filho. Permaneceu firme, sua voz clara ao contar como havia descoberto a verdade, como Ricardo tentara silenciá-la. Ao seu lado na corte estavam Joaquim, João e Antônio, seu grupo improvável de aliados que se tornara algo próximo de uma família nos últimos tempos. A sentença foi pronunciada num dia ensolarado de primavera. Ricardo Mendes foi condenado a 25 anos de prisão por homicídio qualificado e diversos outros crimes relacionados à corrupção e tentativa de obstrução da justiça. O projeto da barragem foi permanentemente cancelado e o rio continuaria a correr livremente pelo vale, alimentando as terras de pequenos agricultores por gerações. Na manhã seguinte à sentença, Helena acordou com os primeiros raios de sol. Vestiu-se, tomou um café rápido e saiu para o estábulo. Valente a recebeu com um relincho suave, como fazia todas as manhãs. Selou o cavalo com cuidado e montou, dirigindo-o para uma colina não muito distante da casa. Era o lugar favorito de Miguel, de onde se podia ver toda a extensão da fazenda e o rio serpenteando ao longe. Lá, desceu do cavalo e caminhou até uma pequena lápide que havia mandado fazer.
Não era o túmulo real de Miguel. Seu corpo estava enterrado no cemitério da cidade, mas era um lugar para lembrá-lo, para sentir sua presença. Ajoelhou-se diante da pedra simples, onde estava gravado apenas o nome de seu filho e as datas de nascimento e morte. Colocou um pequeno buquê de flores silvestres que colhera pelo caminho. "Está feito, meu filho", disse em voz baixa. "Ricardo vai pagar pelo que fez. Nossas terras estão seguras. O rio continua a correr. Tudo pelo que você lutou está preservado." Valente aproximou-se, encostando o focinho gentilmente em seu ombro, como fizera tantas vezes durante aqueles dias sombrios. Helena sorriu, acariciando-o. "Só nós dois agora, meu velho amigo", disse ela. "Mas seguiremos em frente, como Miguel gostaria." O vento suave da manhã parecia sussurrar entre as árvores, trazendo uma sensação de paz que Helena não sentia há muito tempo. Ali, naquela colina, sob o céu azul e infinito, com seu fiel cavalo ao lado, ela finalmente permitiu-se olhar para o futuro novamente. A jornada havia terminado. A justiça fora feita. E embora a dor da perda nunca desaparecesse completamente, Helena sabia que, de alguma forma, Miguel estaria sempre com ela, no sussurro do vento, no correr do rio, na terra que ambos tanto amavam. Montou novamente em Valente e, com um último olhar para a lápide, conduziu o cavalo lentamente de volta para casa, para o amanhã que as aguardava.